comigo. E Jacó foi deixado só. Jacó, um dos principais patriarcas do Antigo Testamento. E é interessante porque a vida de Jacó traz consigo grandes ensinamentos. Se tem um personagem na Bíblia a qual podemos aprender com ele, esse homem, esse patriarca é Jacó. Eu estava essa madrugada estudando sobre a vida de Jacó, e uma das coisas que mais me tocou nesta madrugada é que na vida de Jacó nós podemos perceber que existe altos e baixos. Estudar a vida de Jacó é entender que a Bíblia, mesmo sendo um livro santo, sagrado, ela não esconde, ela não oculta os tropeços dos homens de Deus. A Bíblia não esconde os altos e baixos de seus heróis. E a vida de Jacó traz consigo esse ensinamento. A vida de um homem que, mesmo estando debaixo de todas as promessas de Deus, é um homem que, durante a sua trajetória, enfrentou momentos de tropeços. Quando você olha para a história de Jacó em Gênesis capítulo 25, você percebe que esse homem chamado Jacó, ele nasce mediante a uma palavra profética. Jacó nasce mediante a uma profecia. Em segundo lugar, o nascimento de Jacó é também uma resposta de oração feita pelo seu pai Isaac. A Bíblia diz no capítulo 25 de Gênesis que a mãe de Jacó, sendo Rebeca, era uma mulher estéril. E Isaac, pai de Jacó, orou por Rebeca por 20 anos. A perseverança de Isaac em oração resultou na resposta de Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir de novo. Jacó orou, melhor dizendo, Isaac orou 20 anos por Rebeca. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac e abriu o ventre de Rebeca. Glória a Deus. E quando Rebeca se encontra no período de gestação, Gênesis 25, verso de número 21, está escrito que Rebeca percebe que havia uma guerra, uma luta dentro do seu ventre. E ela decide perguntar a Deus o que seria essa luta travada, essa guerra dentro do seu ventre. Então vem a voz profética de Deus sobre Rebeca, dizendo que seu ventre estava sendo gerado duas nações. Aleluia. Dois povos. Glória a Deus. E Deus disse a Rebeca: há uma luta porque
esse povo mais forte, essa nação mais forte, vai servir a menor, e a menor há de governar sobre a maior. Então Jacó é alguém que está sendo gerado pela oração de Isaac e pela promessa profética do próprio Deus. O capítulo 25 começa narrando esta história, e no capítulo 25 diz que quando Rebeca estava dando à luz, nasceu do seu ventre o primeiro filho, o primogênito, chamado Esaú. E a Bíblia diz no capítulo 25 que Esaú tinha o seu corpo coberto de pelos, robusto, uma criança forte. Mas para a surpresa de Rebeca e de Isaac, o segundo filho que sai do ventre de Rebeca sai agarrado no calcanhar de seu irmão. E ao sair agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú, recebe o nome de Jacó. Eu sei que durante algum tempo, talvez você ouviu pregadores, ministros, falarem a respeito do nome de Jacó, de Jacó. Mas muitos dos pregadores dizem que Jacó significa suplantador, enganador. Mas quando você estuda o significado do nome de Jacó no seu contexto original, você vai perceber que Jacó significa aquele que agarra. Veja bem, Jacó é aquele que agarra. Nasce então Esaú, nasce também Jacó. E o capítulo 25 diz que com o passar do tempo, Esaú passou a ser o filho amado de Isaac. Esaú conquista o amor de seu pai, porque Esaú, ao crescer, se torna um homem caçador, e por causa do apreço pela caça, pela carne do animal, Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó. Por outro lado, a Bíblia diz que Jacó ganha o amor de sua mãe Rebeca. Se de um lado nós temos o Esaú amado por Isaac, do outro lado nós temos um Jacó amado por Rebeca. Embora Esaú fosse um homem da caça, Jacó era um homem simples, diz a Bíblia. Um homem que cuidava da tenda de seu pai, do rebanho de seu pai. E a história continua. A Bíblia diz que certa feita, isso ainda no capítulo de número 25, Esaú saiu para a caça, enquanto Jacó ficou em casa. E a Bíblia faz menção dizendo que ao retornar da caça, capítulo 27 de Gênesis, Esaú retorna exausto, cansado, afadigado. E quando Esaú chega em casa, Jacó naquele momento havia preparado um guisado, um prato de lentilhas. Quando Esaú chega próximo da tenda, próximo de casa, Esaú sente o cheiro do guisado que Jacó havia preparado.
Afinal de contas, Jacó era o homem da casa, o homem da tenda, o homem que cuidava do rebanho de seu pai. E se tinha uma coisa que Jacó aprendeu muito bem, foi lidar com os temperos de sua mãe. Quando Esaú sente o cheiro da lentilha, do guisado, do prato, Esaú pede a Jacó que desse a ele um pouco daquele guisado para matar a sua fome. Afinal, Esaú estava cansado. Diga para alguém que está do teu lado: cuidado com o teu cansaço. A Bíblia diz que Jacó encontrou naquela situação uma oportunidade, porque Jacó cresceu em um lar, e o desejo de Jacó sempre foi a primogenitura de Esaú. Se tinha algo que desde o tempo de criança Jacó almejava, era a primogenitura de Esaú. E a verdade é que a primogenitura de Esaú escondia um dos grandes mistérios revelados nas promessas feitas a Abraão, ou Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis. E a partir de agora eu quero pregar para você entender. A primogenitura de Esaú escondia as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, seu pai. Então Jacó olha para Esaú e diz: se você quer do meu guisado, então me vende a tua primogenitura. Esaú olhou para a sua fadiga, olhou para o seu cansaço e disse: para que me serve a primogenitura se eu estou cansado e morto de fome? E a Bíblia diz que Esaú despreza a sua primogenitura por causa do seu cansaço. Esaú despreza as bênçãos de Abraão, de Isaac, devido ao seu cansaço. A bênção era de Esaú, a primogenitura, pastor Alessandro, era de Esaú, mas ele podia dar a quem ele quisesse. E aqui vai um conselho: cuidado com o teu cansaço. Diga para alguém que está do teu lado: quando você se sentir cansado, quando você se sentir cansada, não tome nenhuma decisão precipitada. Não negocie as promessas, os valores, os decretos, os direitos, porque era de direito de Esaú a primogenitura, mas por causa do cansaço, Esaú estava agora trocando seu direito pelo primeiro prato que lhe apareceu. Diga para alguém que está do teu lado: está cansado, não pare. Está cansado, não desista. Está cansado, não jogue tudo pelo alto. Está cansado, pare e descanse, mas não tome nenhuma atitude precipitada. Aí Jacó, que não era bom, chamou Esaú e disse: olha, faze-me, capítulo 27 de Gênesis, faze-me um juramento, jura que se eu te der do meu guisado a tua primogenitura, o teu direito será meu. E sabe o que eu acho incrível na Bíblia? Que a Bíblia diz assim que
Esaú jurou por um prato de lentilha que o seu direito seria dado a Jacó. O tempo passa e o capítulo 27 de Gênesis narra dizendo que com o passar do tempo Isaac envelheceu, e junto com a velhice veio a cegueira. Isaac perde a visão. E o capítulo 27 diz que ao perder a visão em sua velhice, Isaac chama Esaú para dentro de sua tenda e diz ao seu filho Esaú: vá ao campo, mate um animal, prepare esse animal e traga a mim esse prato, porque quando você trouxer a mim, antes que eu morra, eu vou decretar sobre ti as mesmas bênçãos que foram decretadas sobre mim através de Abraão. A Bíblia diz que quando Esaú recebe a ordem de ir ao campo, sacrificar o animal, matá-lo e prepará-lo para o seu pai, a Bíblia diz que do lado de fora Jacó estava ouvindo. E ao ouvir, Jacó correu diante de Rebeca e disse: minha mãe, meu pai disse para Esaú matar um animal, trazer diante dele a carne preparada deste animal, porque antes de sua morte ele vai decretar as bênçãos da primogenitura sobre Esaú. A Bíblia diz que Rebeca olhou para Jacó e disse: vai agora, pega um cordeiro entre o rebanho, traga a mim que eu vou preparar e você vai levar este animal, esse prato, diante de seu pai e vai oferecer a ele. Quando Jacó ouve as palavras de sua mãe, Jacó vai declarar dizendo: não tem como, é impossível, meu irmão tem o seu corpo coberto de pelos, o meu pai vai reconhecer que não sou eu. Isto é, o meu pai vai reconhecer, melhor dizendo, que sou eu e não é Esaú. E Rebeca disse: faça o que eu estou dizendo, porque eu já preparei um jeito de você ser abençoado no lugar do teu irmão. Jacó mata o animal, a mãe prepara, Rebeca prepara, pega a pele daquele animal, cobre os braços, as mãos de Jacó e diz: entra a tenda diante de teu pai, e se ele te perguntar, diga que você é Esaú. Jacó pegou o animal, o prato preparado por Rebeca, chegou diante de Isaac e disse: meu pai, vim te trazer o animal, vim te trazer o prato que tu pediste. E Isaac, desconfiado, diz: como pode? Meu Deus, como pode ser isto? Viestes diante de mim tão rápido. E aí a Bíblia diz no capítulo 27 que Jacó declarou estas palavras ao seu pai, dizendo: meu pai, o teu Deus, olha só, o teu Deus foi tão bom que quando eu saí ao campo, ele enviou este animal diante da minha face. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jacó agora está mentindo no nome de Deus. Jacó agora está usando o nome de Deus para afirmar sua mentira. O Deus que seu pai, meu pai, enviou este animal diante de mim. Então Isaac, desconfiado, disse para Jacó: se aproxima. E quando Jacó se aproxima de Isaac,
A Bíblia diz que Isaac toca nos braços e nas mãos e percebe que havia pelos sobre os braços e as mãos. Então Isaac declara a Jacó dizendo: a voz é de Jacó, mas os braços, as mãos é de Esaú. Então pela segunda vez Isaac pergunta a Jacó: és tu mesmo Esaú, meu filho? E Jacó declara: sim, meu pai. Pela segunda vez Jacó diz: sim, meu pai, sou eu, teu filho Esaú. A Bíblia diz que naquele momento Isaac coloca as mãos sobre Jacó e o abençoa. Logo após ser abençoado, a Bíblia diz que Jacó sai da tenda. E quando Jacó sai, daqui a alguns instantes entra Esaú com um prato dizendo: pai, meu pai, aqui está o prato que tu me pedistes. Então Isaac sempre diz: mas quem és tu? E Esaú declara: sou eu, teu filho Esaú. E a Bíblia diz que Isaac se angustiou. O capítulo 27 diz assim: estremeceu-se dentro das suas entranhas, porque percebeu que havia abençoado Jacó no lugar de Esaú. Então Isaac vai declarar estas palavras no capítulo 27 a Esaú, dizendo: o teu irmão veio aqui e eu o abençoei. E a Bíblia diz que Esaú chorou amargamente, angustiado, dizendo: como não bastasse tomar a minha primogenitura, agora também Jacó tomou a minha bênção. Agora Jacó roubou a minha bênção. E a Bíblia diz que quando Esaú sai da tenda chorando amargamente, ele declara para todos da casa ouvirem: quando meu pai Isaac morrer, eu mato Jacó. Quando Isaac morrer, eu mato meu irmão. E alguém, um dos servos, corre até Rebeca e diz: olha, Esaú está chorando e declarando que depois da morte de Isaac, ele vai matar Jacó. Quando Rebeca ouve estas palavras, Rebeca entra na tenda e diz para Isaac: abençoa o teu filho e o despede, para que ele vá à casa do meu tio Labão, para que lá ele se case com uma das suas filhas, porque Esaú procura matar Jacó após a sua morte. E é aqui que começa o tratamento de Deus com Jacó. A Bíblia diz que Jacó é abençoado pela segunda vez por Isaac. E o capítulo 28 diz que Jacó foge para a terra de seu tio Labão, mas no meio do caminho, Jacó parou no deserto, pegou uma pedra, fez de travesseiro, e ali teve um sonho. E foi ali que Deus se revelou a Jacó pela primeira vez. É pela primeira vez que Jacó agora vai ter uma experiência com Deus. E a experiência que ele tem é que no sonho, na visão, ele vê uma escada que sobe da terra e o topo dá no céu. E lá no topo do céu existia um trono. E quando ele olhou para a escada, havia anjos subindo e descendo por ela, e uma voz que ecoou do céu dizendo: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Isaac, e toda esta terra te darei. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender quando chegar no céu. Jacó acorda, Ingrid, vai para a casa do tio, depois de edificar um altar naquele lugar, porque quando ele acorda, a primeira declaração de Jacó é: o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
Dá uma olhada para alguém que está do teu lado. Diga: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Sabe por que Jacó declara estas palavras ao acordar da visão? Porque Jacó precisava entender que Deus está em lugares que muitas das vezes nós nem esperávamos que Ele estivesse. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, porque assim: Jacó vai para a casa do tio e lá começa o tratamento de Jacó. Chega lá e se apaixona pela filha caçula de Labão, Raquel. E ele pergunta ao tio: como que eu faço para casar com Raquel? A proposta de Labão é: trabalha por ela 7 anos em troca da água, da comida, que te darei o direito de se casar com ela. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: para quem quer casar? Diga: para quem quer casar? Dá trabalho, viu? Quer casar? Diga para alguém que está do lado: vai trabalhar. Foi isso que Labão disse para Jacó: quer casar com Raquel? 7 anos de trabalho. 7 anos depois do dia do casamento, o tio decide enganar Jacó. Ao invés de colocar Raquel diante da tenda da núpcia, ele envia Léia. Passa-se 7 dias, Jacó se embriagando, e quando ele entra na tenda toda escura, quando o dia amanhece, Jacó acha que está casando com a graça e amanhece com a desgraça. Aí ele vai reclamar, ele vai dizer: peraí, eu trabalhei foi por Raquel, foi por Lia. Aí o sogro vai dizer: aqui em casa é o seguinte: primeiro você casa primogênita, primeiro você casa com a mais velha, depois com a mais nova. Se quiser casar com Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Quando Jacó vai abrir a boca para si, para reclamar, quando Jacó vai murmurar, ele se lembra: peraí, por causa da primogenitura, eu enganei o meu irmão, eu enganei meu pai. E Jacó entende que aquilo ali era um tratamento. Glória a Deus! Daquilo que ele havia plantado lá atrás. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: nem tudo que você passa hoje é afronta de Satanás, é enviado do diabo. Tem coisas que você enfrenta hoje porque você plantou lá atrás. Jacó enganou, agora está sendo enganado. Aí alguém disse: por quê? Olha para trás. Aí Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel, 14 anos. Escute isso. Depois de 14 anos, Jacó chega no sogro e diz: olha, não dá para trabalhar mais em troca da água, não dá mais para trabalhar em troca da comida, eu preciso de um salário. Aí o sogro vai dizer: qual é o salário que você quer? Ele disse: vou fazer o seguinte, vamos passar entre o rebanho, e a partir de hoje, toda cabra, todo carneiro, toda vaca, todo animal que nascer salpicado, todo animal que nascer de alguma forma meio listradinho, igual zebra, que for todo colorido, será meu. Mas as cabras, mais os animais, a vaca, o carneiro, que nascer vermelho, branco ou preto, será teu. Aí o sogro se reúne com os filhos e diz: olha, Jacó fez uma proposta aí. Os animais que nascerem salpicados, listrados,
será dele, e os animais de uma cor só será nosso. Aí os filhos de Labão disse: bom negócio é esse. Você já viu algum carneiro nascer listrado igual zebra? Você já viu cabra nascer listradinho, vaca? A probabilidade é quase zero. Aí Jacó faz um pacto e diz a Labão: então jura-me que assim será, e esteja comigo nisso, para que amanhã você não venha dizer que eu te roubei. Está vendo como Jacó está aprendendo? Aí Jacó pega algumas varas de gálamo, algumas varas de amendoeira, varas verdes, e a Bíblia diz que ele descasca e começa a fazer listras nas varas, vai diante de um riacho e coloca aonde o animal, o gado, descia para beber água. Aí vinha as cabras prenhas, ia beber água, olhava para as varas listradas, cortadas por Jacó, ficava com vontade de comer as varinhas de cálamo, de amendoeira, e quando elas iam dar a cria, a cabra nascia salpicada, saía listrada a vaca, e aí a Bíblia diz que Deus começou a abençoar a Jacó. A Bíblia diz que quando Labão percebeu que o gado estava nascendo salpicado, listrado, foi até Jacó e disse: a partir de hoje nós vamos mudar o teu salário. A partir de hoje, as salpicadas, listradinhas será nossa, as vermelhas, brancas e pretas será sua. E a Bíblia diz que por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó, mas todas as vezes que Labão mudava o salário de Jacó, a Bíblia diz que Deus abençoava a Jacó. Deus abençoou a Jacó muito mais do que o tempo de seu trabalho. Mas chegou um momento que Jacó tinha filhos, Jacó tinha gado, Jacó tinha servo do céu e precisava voltar para casa. Então Jacó, diz a Bíblia, chega diante da sua casa, de seus filhos, de sua esposa Leia e sua esposa Raquel, que são para casa. Chegou o tempo de voltar para a terra de meus pais. Só que ao invés de Jacó ir ao sogro, se despedir, falar a sua razão porque ele iria embora, a Bíblia diz que Jacó decidiu fugir da casa do sogro. Deus precisava tratar com algumas questões de Jacó. Assim como Jacó fugiu da casa de seu pai, agora Jacó está fugindo da casa de seu sogro. E a Bíblia diz que depois de caminhar uma distância de mais de um dia, quando o sogro percebeu que Jacó havia pegado todo o seu rebanho, os seus filhos, tinha pegado as suas esposas, as suas filhas, as filhas de Labão, a Bíblia diz que Labão se irou contra Jacó, ajuntou os seus filhos e emplacou em uma corrida contra Jacó, e o objetivo de Labão era matar Jacó. O objetivo de Labão era matar Jacó. Mas a Bíblia diz que quando eles caminham a distância de um dia, Deus apareceu à noite a Labão e disse a Labão: não toque em Jacó, ele é meu. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: sabe o que significa isso? Jacó errou, Jacó tropeçou, Jacó cometeu vários erros, mas Deus está dizendo para Labão: não toque nele, ele é meu. Glória a Deus. Ele me pertence. O dia amanhece, Labão alcança Jacó, o seu rebanho, seus filhos, a sua esposa Leia,
Raquel. E Labão disse: o teu Deus me apareceu e me deu uma ordem para que não tocasse em ti. Glória a Deus. Mas ao fugir de minha casa, Jacó, você roubou os meus ídolos. E a Bíblia diz que Jacó não sabia sobre os ídolos de Labão, porque quem havia feito tal coisa foi Raquel. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia diz que Raquel esconde, se assentando sobre os ídolos de seu pai. Labão volta para casa, deixa Jacó seguir o seu caminho. Mas a Bíblia diz, Samuel, no dia seguinte, um mensageiro chega a Jacó e diz: Jacó, o teu irmão Esaú está sabendo que você está retornando para a casa de seu pai Isaque, e ele se levantou com 400 homens e 400 cavalos e está vindo ao teu encontro para te matar. E a Bíblia diz que Jacó se angustiou a noite toda, que Jacó se entristeceu, que Jacó temeu a morte. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: não adianta você fugir do teu passado. Não adianta você fugir das situações que ficaram mal resolvidas do teu passado. Porque uma hora ou outra você vai ver Esaú vindo ao teu encontro. Diga para alguém que está ao teu lado: não fuja do teu passado. Não fuja daquilo que ficou mal resolvido. Situações complicadas que não foram resolvidas. Jacó teve a ideia: se o meu irmão está vindo contra mim para me matar, então sei o que eu vou fazer. Deus me abençoou e ele separou 5 servos. Aleluia. Pegou o melhor das suas ovelhas, o melhor das suas cabras, o melhor das suas jumentas, o melhor do seu rebanho, e foi separando em presentes, grupos. E ele envia o primeiro servo e diz: leva para o meu irmão esses animais como presente. Diga para ele que eu estou presenteando Esaú, porque Deus me abençoou. E o primeiro servo chega com uma quantia de animal e diz: Esaú, Jacó está vindo, está voltando para a casa de seu pai e te enviou esse rebanho, te enviou esses animais como presente. E Esaú olha para o servo e disse: fala para Jacó que o presente que ele está me enviando eu recebo, mas eu vou contra ele com 400 homens. Jacó chamou o segundo servo e enviou mais uma quantia de animal, de jumentas. O segundo servo chega em Esaú e disse: Jacó mandou te trazer mais presentes. E Esaú disse: diga para Jacó que o presente eu recebo, que os animais eu recebo, mas que eu irei contra ele com 400 homens. Ele não vai me escapar. Jacó envia o terceiro, pastor Ingrid, o quarto presente, o quinto, e todas as vezes que Jacó enviava um servo com os presentes a Esaú, Esaú dizia: eu recebo o presente, mas irei contra Jacó, lutarei contra ele. E alguém pode dizer: pastor, por que Esaú estava aceitando os presentes? Melhor dizendo, por que Esaú não estava recuando quando recebia o presente de Jacó? Por que Esaú, recebendo o presente, não perdoou Jacó? Porque Deus queria tratar com Jacó, Deus queria ensinar a Jacó. E a primeira coisa que Deus queria ensinar a Jacó é que presente não se compra perdão. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim:
presente não compra perdão. Tem gente que fala mal da tua vida e depois manda um presente para amenizar, né? Presente não compra perdão. Tem gente que te calunia, depois envia um presentinho para ver se, né, se te convence, né? Presente não compra perdão. Tem gente que xinga, né? Tem gente que humilha, bate na mulher, depois manda um buquê de roça, né? Manda uma caixa de bombom. Presente não compra perdão. Tem gente que quer comprar o perdão com os presentes. Não é assim? Destrói a vida do outro e depois um presentinho para dizer que mudou. Para dizer que dessa vez vai ser diferente. Coloca a mão no ombro, quem está do teu lado diz assim: ei, Jacó, presente não compra perdão. Aí quando Jacó viu que não tinha jeito, angustiado, separou o rebanho de uma parte, separou a sua família em dois grupos. E aí vem o capítulo 32. Aí você vai entender aonde eu queria chegar. Na noite anterior do encontro com Esaú, a Bíblia diz que Jacó fez a sua família passar o riacho de um lado, fez a outra parte passar do outro, e a Bíblia diz que no meio Jacó passou o vale de Jaboque, e o capítulo 32, verso 25 diz: e Jacó ficou só. Jacó ficou sozinho. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz assim: há momentos na vida que Deus permite você ficar sozinho. Agora não tem mais pai, agora não tem mãe, agora não tem filho, filha, agora não tem amigo, agora não tem profeta, agora não tem pastor, agora não tem parente. Agora no Val de Jaboque é você e Deus, é Deus e você, é você e Deus. Tem momentos que Deus permite você ficar só. Há momentos que é necessário estar sozinho. Diga para alguém que está do teu lado: Deus não vai tratar com você quando você está rodeado de muitas pessoas. O tratamento de Deus não se dá quando você está no meio de muitos. O tratamento de Deus não se dá quando você está rodeado de amigos, de parentes, de gente te abraçando, de gente te elogiando, de gente te... Não. O tratamento de Deus é quando você está sozinho. Sozinho. E aí o texto diz que sozinho ele se encontra parando com um anjo. E o texto diz: e lutou com ele a noite toda. Dá uma olhada para alguém que está pela linha. Saiu no pontapé, no tapa. Glória a Deus. Tem gente que acha que a luta de Jacó com o anjo foi na oração. Foi não, isso aí é estímulo de pregadores. O texto no hebraico diz que foi no tapa, irmão. E a luta é Jacó dizendo: enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Glória a Deus. Eu não te solto. E a Bíblia diz que a luta foi a noite toda.
Mas quando o dia estava prestes a amanhecer, antes do sol se pôr, olha o que diz o texto: que um anjo tocou com o seu cajado, com a sua espada, na juntura da coxa de Jacó, no mesmo ciático. E mesmo depois de tocar na coxa de Jacó, a Bíblia diz que Jacó cai de joelhos, agarra o anjo e diz: eu não te largo. Glória a Deus. Eu não te solto. Aí vem o texto que diz: e o anjo lhe perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu? Qual é o teu? Naquela hora Jacó se lembrou da pergunta que Isaac, seu pai, fez a ele: qual é o teu nome? E qual foi a resposta que Jacó deu 20 anos antes do encontro com Deus no Vale de Jaboque? Qual foi a resposta de Jacó na pinta de Isaac? Quando Isaac perguntou para Jacó 20 anos antes: qual é o teu nome? Jacó encheu os pulmões e disse: meu nome é Esaú. Agora o anjo de Deus, o próprio Deus, a teofania de Deus, está perguntando: qual é o teu nome? Sabe o que significa isso? Deus está olhando para Jacó e está dizendo: vai continuar mentindo que é Esaú? Meu rei, aleluia, Deus. Vai continuar fingindo ser quem você não é? Vai continuar se passando por alguém que você nunca foi? Ou vai reconhecer que você é Jacó? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: qual é o teu nome? Nome na Bíblia fala de identidade. Deus está perguntando para Jacó: qual é a tua identidade? Você saiu da casa do teu pai mentindo que era Esaú. Você enganou teu pai fingindo ser Esaú. Você passou a vida inteira desejando ser Esaú. Mas sabe quem você é? Jacó. Glória a Deus. Diga para alguém que está do teu lado. Eu sei que talvez você não veio para ouvir isso, mas graças a Deus que quem veio com esse pensamento, eu não vim para ouvir isso. Graças a Deus por isso, porque Deus não fala o que você quer. Glória a Deus. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está ensinando Jacó. E daí? Quem você é? Qual é o seu nome? Passou a vida inteira querendo ser Esaú, quem você não é. E deixa eu te dizer uma coisa: quem se esquece do próprio nome, diga isso, diga, ponta o dedo de profeta para alguém, isso aqui vai ficar marcado na tua vida. Diga para alguém que está falando: quando você se esquece do seu próprio nome, você se esquece de quem você é. E quando você não se lembra de quem você é, você se torna quem os outros querem que você seja. Eu vou repetir: quando você se esquece de quem você é, você se torna quem os outros querem que você seja. E Deus não te chamou para ser quem os outros querem que você seja. Deus te chamou para ser quem você é. Seja você mesmo com as suas falhas, seja você mesmo com os seus flagelos, seja você mesmo com as suas fraquezas, mas nunca queira ser quem você nunca foi. Você não precisa de máscara para ser abençoado por Deus. Você não precisa mentir para chegar aonde Deus prometeu que você chegaria. Você não precisa dar um jeitinho para a porta se abrir. Ele abre a porta para você, mas seja você mesmo.
dizer: meu nome é Jacó, aquele que agarra, aquele que foge, aquele que se torna oportunista nas ocasiões que lhe são dadas. Meu nome é Jacó. Aí o homem vai olhar para ele e vai dizer: a partir de hoje o teu nome não será mais Jacó, a partir de hoje o teu nome será Israel. Porque quando o homem que lutasse com Deus, quando o homem lutasse com os homens e prevaleceste, a partir de hoje o teu nome será Israel, que significa príncipe de Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: eu só não dou o nome de Jacó quando ele reconheceu quem ele era diante dos homens, quem ele era diante de Deus. Glória a Deus. Deus só dá a história da tua vida quando você ser quem você é realmente. Meu nome é Jacó. E Deus disse: a partir de hoje será Israel. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: Deus está mudando o teu nome. Glória a Deus. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado. Eu estou terminando. Diga: Deus está mudando o teu nome, a tua identidade, o teu caráter. Deus está transformando a tua vida. Não adianta vir para a igreja e continuar sendo Jacó. Não adianta estar dentro de uma igreja e continuar enganando todo mundo, passando a perna nos outros, mentindo no nome de Deus. Eu quero falar de duas coisas que aconteceu com Jacó. Uma no val de Jaboque e outra depois que ele saiu e eu encerro. A primeira coisa: Jacó saiu do val de Jaboque. A Bíblia diz: manquejando. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: é impossível ter um encontro com Deus e não ser marcado por Ele. Glória a Deus. Diga para alguém que está do teu lado: quais são as marcas que você carrega, que identifica que você já teve verdadeiramente um encontro com Deus? Quais são as marcas que identificam que você se encontrou com Deus? Segundo lugar, eu encerro. A Bíblia diz que o sol nasceu para Jacó. Em algumas versões dizia: o sol se pôs diante de Jacó. Coloque a mão no ombro de alguém que está do teu lado. Diga: depois da mudança, depois do encontro, depois da transformação de Jacó para Israel, o sol se pôs diante de Israel. Fica de pé no nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para te dizer algo, e eu vou dizer. Glória a Deus. Vou repetir de novo: o sol vai nascer diante de ti quando você tiver um encontro verdadeiro Glória a Deus. com Deus.